Olá a todos. O nosso grupo ele é constituído pelo Gustavo, pela Mariana, pela Pamela e por mim, que sou o Vitor. A gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade e do Plano Diretor, fazer uma análise da região continental de Florianópolis. Fazendo uma pequena introdução ao Plano Diretor, ele é considerado um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana e foi instituído pela Constituição Federal de 88. E também é regulamentado e reforçado por diversas leis, como a Lei Federal, mais conhecida como Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal e também pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Aqui em Florianópolis, nosso último plano diretor foi de 2014, sendo que já estão sendo debatido com a comunidade pela Câmara de Vereadores um novo plano diretor que já vem carregado de grandes polêmicas, mas acredito que nos próximos anos a gente já tem um novo plano diretor para a nossa cidade. E o processo que a gente fez aqui no grupo para análise do plano diretor da região continental, a gente contabilizou e discutiu elementos como o histórico da região, seu zoneamento, o uso e ocupação do solo, suas principais rodovias, saneamento e entre outros parâmetros urbanísticos. Pode passar, Paulo. Iniciando pelo contexto histórico da região, o subdistrito do Estreito foi incorporado a Florianópolis em 1945, e a sua ocupação se deu por conta da região insular ser considerada a capital de Santa Catarina. Muitos órgãos públicos, ou praticamente todos, estão dentro do território da parte da ilha. Dessa forma, muitos viajantes precisavam ir até esses órgãos públicos e acabavam se hospedando na parte do estreito. Fato que a gente tem ainda uma indústria hoteleira bem forte até hoje atuando e ocasionou a urbanização da região. Pode passar, Paulo. Aqui a gente tem uma fotografia um pouco mais recente com a construção da ponte Círio Luz, onde a gente já pode visualizar rodovias mais bem definidas e construções de maior porte. Pode seguir. E aqui a gente traz uma fotografia aérea da região atualmente, já com pavimentos de até 12 andares, e a parte da região continental ela é contabilizada por uma área um pouco maior de 12 km², e ela está dividida em 11 bairros que vão ser mostrados mais à frente na parte de zoneamento. E essa região, então, ela possui um comércio bastante diversificado. Aqui na fotografia a gente tem a parte da região norte, onde temos um grande polo comercial e pavimento de até 12 andares. E a região sul, ela possui um polo gastronômico conhecido na ilha e bastante área de residências com um pavimento e até 4 pavimentos no máximo. Pode seguir, pá. Então, já historicamente, ela era a única porta de entrada pelo mar para a ilha. Esse fato perdurou até os dias atuais, por meio das rodovias, e fato que está intimamente relacionado com a grande urbanização. Aqui nessa fotografia a gente tem uma imagem do assentamento da população de baixa renda nos morros ao redor dessa rodovia. E então essa região foi considerada pelo IBGE, censo do IBGE de 2010, como a mais populosa de Florianópolis, que contabilizou com 120 mil habitantes, em contraste com os 420 mil habitantes totais da cidade. E isso acontece mesmo a sua área sendo considerada apenas 3% da área total da Grande Florianópolis, fato que a gente pode afirmar que ela é uma região com alta densidade demográfica. Pode seguir. Aqui a gente traz o zoneamento da região, com a localização dos seus 11 bairros, que são eles Jardim Atlântico, Balneário, Monte Cristo, Coloninha, Canto, Estreito, Capoeiras, Abraão, Coqueiros, Bom Abrigo e Itaguaçu. E ao final dessa apresentação a gente vai trazer um relato de um morador do Abraão, que vai poder falar um pouco mais das perspectivas de um morador local e também como é encarregado de um dos responsáveis pelo plano diretor na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Pode seguir, pá.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho do capítulo 4 do plano diretor, que trata dos limites de ocupação do solo. No plano diretor, ele trata desse tópico em 6 subtópicos, né? Que seriam as generalidades, o gabarito de pavimentos de alturas, as taxas e coeficientes máximos, os afastamentos obrigatórios, o número mínimo de vagas de estacionamento e os polos geradores de tráfego. Aqui eu vou trazer somente os tópicos em que no plano diretor diz a especificidade do bairro do Continente, né? Porque o resto daí seria geral para a cidade inteira. Aí os valores que são específicos do Continente eu vou trazer aqui na apresentação. O primeiro seria do subtópico 2, né, o gabarito de pavimentos de alturas, que, como o próprio nome diz, é a limitação aos edifícios quanto aos seus respectivos pavimentos. Importante lembrar que nesse número de pavimentos não são computados subsolos, sótãos e chaminés. Casas de máquinas e caixa d'água e demais instalações de serviço devem obedecer algumas regras específicas ali. E aí ele diz que a altura máxima ali para a região da Avenida Ivo Silveira e da Via Expressa, máximo 16 pavimentos, Capoeiras, máximo 14 pavimentos, Abraão, Coloninha, Estreito, etc., máximo 12 pavimentos, Bom Abrigo, máximo 6 pavimentos, na Orla, máximo 4 pavimentos, e em Itaguaçu, máximo de 3 pavimentos. O próximo tópico são as taxas e coeficientes máximos. Lembrando que a taxa de ocupação máxima é a relação entre a área de projeção da edificação e a área do terreno, né? Importante lembrar também que nessa conta não são computadas garagens, sótãos, parques infantis, jardins, helipontos, casas de máquinas, de bombas, etc. E no plano diretor ele diz que para a região continental, essa ocupação máxima, né, essa taxa tem que ser de 50% ou até 80% no térreo, mas só das regiões de máximas. Desculpa, eu não estou conseguindo ler. De mistas centrais. Perdão. Pode passar. Outro tópico é dos afastamentos obrigatórios. Esse aqui ele é um pouco mais geral, assim, mas eu quis trazer para vocês. É que ele diz que todas as edificações que tenham caixas e larguras de calçadas iguais às programadas nessa lei complementar, né, do plano diretor, devem ter um afastamento mínimo de 4 metros. Mas pode variar de acordo com essa expressão que eu trouxe para vocês, que aparece no plano diretor. Mas o mínimo é 4 metros. Em relação aos afastamentos laterais, o plano diretor tem muitas variações, então a gente teria que avaliar cada caso em específico e ir buscar no plano diretor para saber qual seria esse mínimo. Eu acho que não coube aqui trazer para vocês, porque senão ia ficar muito extenso. Aí aqui, essa imagem eu tirei do plano diretor, né, que ele fala ali da região continental, o zoneamento em cores, né? E aí eu vou trazer só um resuminho de como ficou, de como é dividido essa área continental no plano diretor. Pode passar, Pô. A gente consegue perceber que ali no sul da Via Expressa, né, que contempla os bairros Coqueiros, Itaguaçu, Abraão, a maioria é zoneada ali naquela corzinha amarelo claro, né, que significa que é uma região marcada por área de lazer, que a gente tem o Parque de Coqueiros, além de restaurantes, né, na via gastronômica de Coqueiros, mas é uma área predominantemente residencial, né, mas permite também agregar algum comércio e serviços menores. Já na região da Via Expressa, né, que a gente consegue perceber trafegando por ali, que é uma área marcada pela priorização de serviços pesados, né, depósitos, oficinas, postos de gasolina, mas também a gente consegue identificar algumas moradias. Já no norte da Via Expressa, Capoeiras, Estreito, enfim, a gente tem uma área de lazer ali na cabeceira da ponte Ercílio Luz, né? É uma região predominantemente mista central e residencial mista, marcada pela ocupação concentrada de moradias e muitos serviços, bancos, escritórios e comércios maiores. Agora eu vou falar um pouco sobre a política de saneamento e abastecimento de água.
a estratégia do plano diretor, ele consiste na implementação da política e ele está baseado em pontos como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, resíduos sólidos e a limpeza urbana. Pode seguir, Pan. Sobre abastecimento de água. O fornecimento de água à população de Florianópolis é realizado pela Casan e está dividido entre o Sistema de Abastecimento de Água, SAA, uma solução alternativa coletiva e soluções alternativas individuais. De acordo com a Casan, a distribuição de água em Florianópolis atende 53% da população total, e esse cálculo é com a população de maior demanda, que é entre os meses de dezembro e janeiro. Além disso, o abastecimento pela Casan ele é dividido em 3 sistemas. O Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Florianópolis, que é o CIF, que é o que atende o continente. O Sistema de Abastecimento de Água dos balneários da costa norte da ilha. E o outro é o da costa leste e sul. Pode seguir, Pã. Em relação ao esgotamento sanitário, a política é, a partir do artigo 32, ele visa viabilizar a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico, assim como também melhorar a qualificação desses serviços com metas de curto, médio e longo prazo. Em Florianópolis nós temos 10 sistemas de esgotamento sanitário, sendo 8 operados pela Casan, e nas regiões onde não há coleta pública, o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais, com ou sem tratamento, dispondo do esgoto final em rios, redes de drenagem, mar ou solo, o que vai gerar um problema nas áreas de drenagem, que eu vou comentar a seguir. Além disso, em Florianópolis, nós temos estações de tratamento de esgoto, que elas são infraestruturas que vão tratar o esgoto e depois vão botar o esgoto num padrão aceitável para lançar nos corpos receptores. Pode seguir. Aqui nós temos um fluxograma da ETE Hipotecas, no bairro Forquilinhas, que é o que recebe e trata o esgoto da região continental de Florianópolis, e o corpo receptor dessa ETE é o Rio Maruim. Com relação à drenagem e ao manejo de águas pluviais, no artigo 33 do plano diretor, eles pretendem incorporar alguns pontos que vão melhorar a sustentabilidade desses itens, e alguns deles são o que seguem, que tem relação à drenagem. Integração do ciclo das águas, proteção dos mananciais superficiais e subterrâneos, captação e aproveitamento das águas pluviais nas edificações, utilização de alguns conceitos a melhorar a drenagem urbana, preservação e recuperação de áreas de interesse para a drenagem, compatibilização dessas áreas e controle da impermeabilização do solo, além da educação sanitária e ambiental. Pode seguir. No município de Florianópolis, a configuração atual do sistema de drenagem tem uma ligação direta com o crescimento populacional e a sua reduzida área, e a condição do relevo também não é algo que auxilia. Devido a essas duas características, muitos leitos naturais acabaram tornando-se elementos importantes para o sistema de drenagem. Um problema com isso é o lançamento de esgotos clandestinos, que é o problema na drenagem, visto que eles vão como o despejo inadequado desses nos canais vão entupir, vão dificultar a vazão, fazendo ocorrer eventos de enchentes e alagamentos nessa região. Pode seguir, Pão. E por fim, os resíduos sólidos. No mesmo artigo 33, temos alguns pontos relacionados a esse item, que seria a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem desses resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E por fim, além disso, a responsabilização dos agentes que vão produzir esses resíduos. Em Florianópolis, os serviços que abrangem o manejo dos resíduos é feito pela CONCAP, e ela divide suas coletas em alguns tipos: a convencional, a seletiva, a de áreas críticas, em caixas Brooks, e as infectantes, que seria da área da saúde. Pode seguir. A coleta convencional é executada diretamente pela CONCAP, em 98% do município de Florianópolis, e a parte de coleta em difíceis acessos, seja pela geografia ou ocupação desordenada, é feita com a utilização de microtratores. Após a coleta do resíduo, a CONCAP encaminha para a estação de transbordo, na CTRS, de onde segue para o aterro sanitário da Proativa. Uma das principais dificuldades que temos na coleta seria a não utilização das lixeiras ou os contentores indicados na lei, que essa lei de 2003 tornou obrigatório no município de Florianópolis o uso de contentores para a coleta mecanizada.
Segundo essa mesma legislação, as novas edificações só serão licenciadas para tirar o habite se o projeto prever o uso desses contentores, o que já é um avanço na coleta de lixo da cidade. Oi, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema viário, transporte e mobilidade urbana do município, não, desculpa, do bairro do Continente. Então, no plano diretor está previsto a diversificação dos modais interligando a ilha ao bairro continental. Também está previsto desenvolvimento de transportes hidroviários, melhoria nas condições do transporte viário, reestruturação dessa malha viária e também incentivo à construção de ciclovias. Então, vou abordar todos esses tópicos e para falar para vocês. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a execução da beira-mar continental. Ela foi inaugurada, então, em 2012, ela conta com 2,3 quilômetros de extensão e o objetivo principal foi desafogar o trânsito que liga a ilha ao bairro do Estreito. Então, ela é uma via, vocês podem ver que ela tem mais que uma faixa, e auxilia, então, no fluxo de veículos. E ela também possui essa calçada para caminhadas e também conta com a ciclovia. Existe hoje um projeto de ampliação dessa beira-mar continental e é uma parceria entre a Prefeitura de Florianópolis e a Prefeitura de São José. Então, o projeto seria ampliar mais de 8,3 quilômetros dessa via e ligaria a Ponta do Leal, que fica no Balneário do Estreito, até o cemitério municipal em São José. Então, o objetivo de fazer a ampliação dessa beira-mar continental é justamente diminuir a quantidade de veículos que circulam na via expressa e que gostariam de entrar dentro da ilha ou sair dentro da ilha. E a previsão de início das obras está para o segundo semestre do ano de 2022 e a previsão de término está para o ano de 2024. Aqui na imagem a gente tem como que ficará a extensão da beira-mar continental, né? Desde o Estreito até o município de São José. Agora, falando um pouco sobre a ciclovia, a Operação Asfaltaço, que foi um projeto da Prefeitura de Florianópolis, prevê o aumento de mais de 80 quilômetros de ciclovias em Grande Florianópolis, incluindo na porção continental. Aqui a gente tem na imagem as ciclovias que abrangem a porção continental de Florianópolis, né? A gente pode perceber que elas não são muito interligadas. Tem a ciclovia ali que eu comentei da beira-mar continental, tem uma ciclovia ali na via gastronômica de Coqueiros, tem algumas ciclovias ao longo da via expressa, e tem também no bairro Abraão, Bom Abrigo, mas a gente percebe que ela não forma uma rede de ciclovias, elas não se interligam entre si, são mais ciclovias individuais em pontos localizados. E a gente também percebe que tem uma ciclovia que liga a parte continental à ilha de Florianópolis. Só um adendo, né, nessa operação, foi quando se construiu a ciclovia do bairro Abraão, e ela conta com mais de 2 quilômetros de extensão. Falando um pouco agora sobre o transporte hidroviário, né, o plano diretor, ele prevê um projeto de operação de transporte hidroviário. Então, no ano passado, em 2021, o governo já lançou um edital para convocar empresas interessadas em operar esse transporte coletivo marítimo. E já encontram-se em estudo 5 possíveis rotas para esse transporte. A primeira delas seria a linha Tijuquinhas, que ligaria Biguaçu a Canasvieiras, o município de Biguaçu, a região norte da ilha de Florianópolis. A segunda linha seria a região central de Biguaçu, ligando
no bairro Santo Antônio de Lisboa. A terceira linha seria ligando Barreiros, o bairro, até a região central de Florianópolis, e a última linha seria do Pontal da Palhoça até a Tapera, que é a linha vermelha na foto. Então, a gente vê que não tem nenhuma linha de transporte hidroviária prevista saindo do bairro, né, da porção continental de Florianópolis. Mas todos esses estudos, essas possíveis linhas de transporte hidroviário, elas auxiliariam, sim, na diminuição do fluxo de veículos que estaria utilizando as pontes que ligam a região continental à ilha, né, que hoje é o único meio de acessar a ilha de Florianópolis. Falando um pouco agora sobre o transporte viário, né, o transporte coletivo, ele é operado hoje pelo consórcio Fênix, é uma empresa, um consórcio de empresas que ganhou uma licitação e vai permanecer na operação do transporte coletivo de Florianópolis por 20 anos e ganhou a licitação em 2014. Os terminais que ligam a parte da ilha ao continente é o terminal do centro, né, o TICEM, o terminal de integração do centro. E antigamente existia o TICAP, que era o terminal de integração de Capoeiras. Porém, esse terminal ele está desativado desde 2006 e não tem projetos para a recuperação do terminal, transformar ele de volta em um terminal. Tem projetos para utilizar a área do terminal para outras finalidades, mas ele não vai ser reativado como um terminal de integração. Hoje, então, tem 19 linhas ativas no continente. Eu vou citar só algumas aqui, que tem o corredor continente, que liga especificamente o TICEM à parte continental, um ônibus mais direto. Tem o ônibus Capoeiras, tem o ônibus Abraão, Itaguaçu, Chico Mendes, enfim. São 19 linhas que tentam interligar os bairros do continente entre si e o continente à ilha de Florianópolis. Porém, a gente sabe, né, muito bem que o transporte coletivo aqui da grande Florianópolis, ele não é muito eficiente, as linhas não se interligam entre si, os horários de integração muitas vezes não são próximos, então acredito que ainda há muito a melhorar e deveria ser buscado novas alternativas para interligar a região continental à ilha de Florianópolis. Para finalizar a nossa apresentação, a gente vai trazer aqui um relato do engenheiro civil da Câmara Municipal de Florianópolis e morador também do bairro Abraão, que vai dar um relato sobre sua experiência profissional, tanto profissional como de morador da região. Vê se teu volume tá no máximo, amigo, do vídeo aí. A gente não tá escutando. Eu acho que tem que deixar o teu microfone ligado. Isso. E ver se o vídeo tá no máximo também ali. Eu sou Ivan, eu sou engenheiro civil, morador do Abraão. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre as questões de urbanização dessas áreas. A área continental de Florianópolis é a área mais organizada espacialmente do município. A gente tem alguns pontos de ocupação, mas de modo geral ele foi ocupado de forma regular. Diferente de algumas áreas, a grande maioria das áreas do sul e do norte da ilha. Essa ocupação regular ela traz uma série de vantagens. A gente tem um sistema viário bem distribuído, bem interligado.
tem tantas questões de ruas sem saídas, de ruas tão estreitas, é o que é a cidade que é o ideal de cidade. Talvez não seja o ideal para hoje, mas ela está próxima ao que seria o ideal. A gente tem uma grande interligação da malha viária, sem ter grandes interrupções, sem dificuldades de movimentação. O continente, como todo município, tem taxas de ocupação relativamente baixas. O continente é um pouco mais alto, mas ainda assim são baixas, porque predominam as edificações baixas, fora alguma outra região. E com essa proposta de alteração do plano diretor que começou a circular na cidade no final do ano, existe uma tendência a verticalizar um pouco mais a cidade, mas essa proposta ainda está um pouco precisando de mais detalhamento, de mais estudos para a gente conseguir entender exatamente qual é o objetivo. Eu, particularmente, sou favorável a uma verticalização dentro de limites, mas que gere com isso um espaçamento maior entre as edificações, que a gente tem uma cidade um pouco mais alta, mas menos compacta na questão da ocupação, com mais áreas abertas. E acho que uma das propostas dessa alteração do plano diretor é essa: a gente trazer áreas que hoje não são de uso comum para que elas se tornem áreas de utilização pela população. E se a gente conseguir isso, pode ser um grande avanço para a cidade. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação. Aguardo a todos na nossa aula de dúvidas. Então, obrigado.